Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui do canal Venham à Prova Logo, mais uma aula para o concurso do DETRAN do Estado do Ceará, concurso 2018, mais uma aula de informática, novamente resolvendo questões. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar a questão para vocês, nós vamos fazer a leitura e depois vamos descobrir qual é a resposta correta. Acompanhe comigo. Atente à seguinte planilha Excel. Considerando a planilha Excel apresentada acima, relacione corretamente as fórmulas aos resultados obtidos, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. E ali vem o item 1 colocando igual mínimo, abre parênteses, A1, 2 pontos, B2. 2, igual menor, abre parênteses, A1, 2 pontos, B2, ponto e vírgula 2, fecha parênteses. 3, igual média, abre parênteses, A1, 2 pontos, B2, fecha parênteses. 4, igual SE, abre parênteses, A1 menor maior, que é o sinal de diferença, esse sinal aqui significa diferente, então A1 é diferente de B1, ponto e vírgula A2, ponto e vírgula B2, fecha parênteses. Na coluna 2, vem alguns resultados, 6, 5, 4, 3, e a questão pede a sequência correta de cima para baixo é, letra A, 1, 2, 4, 3, letra B, 4, 3, 2, 1, letra C, 1, 4, 2, 3 e a letra D, 1, 2, 3, 4. E aí, pessoal, qual a resposta correta aqui em relação a essa questão? O que nós vamos indicar aqui como a resposta correta para essa questão? Vamos avaliar comigo? Então, vamos pegar aqui bem passo a passo. Se nós observarmos, a primeira fórmula que aparece aqui indicou uma função chamada mínimo, A1, 2 pontos, B2. Mínimo retorna ao menor valor e A1, 2 pontos, B2, o 2 pontos indica intervalo. Portanto, eu quero saber qual é o menor valor que vai da célula A1 até a célula B2. A1 é aqui onde está o 3, B2 é onde está o 7. Se eu fechar um retângulo do intervalo que vai da célula A1 até a célula B2, envolve essas 4 células com valor. A1, 2 pontos, B2 é o intervalo de A1 até B2. Portanto, envolve essas 4 células que têm 3, 4, 6 e 7. Com isso, eu tenho que dizer qual é o menor valor desse intervalo, já que o nome da função é mínimo. Então, o menor valor desse intervalo, com certeza aqui, é 3. Porque nesse intervalo tem 3, 4, 6 e 7. O menor valor é 3. Então, a resposta dessa função mínima é 3. Sendo assim, o item 1 eu tenho que colocar aqui embaixo no valor 3. Na coluna 1, correspondente à coluna 2. Então, se eu achei como resposta 3, 3 está aqui embaixo. Então, aqui eu tenho que marcar 1, que é onde está a função mínimo, a primeira função aqui. Então, 1 aqui embaixo, ok? Isso já dá a resposta da questão, né, pessoal? Porque se eu já sei que aqui é 1 no último, percebe que só tem uma hipótese aqui na letra A, B, C, D, E, que 1 está por último, que é justamente na letra B de Brasil. Agora, vamos confirmar as outras se de fato confere a resposta. Vamos ver a função menor. Função menor, A1, 2 pontos, B2, ponto e vírgula 2. A função menor, ela tem no primeiro argumento um intervalo, que nesse caso também é A1, 2 pontos, B2, envolvendo essas 4 células, da célula A1 até a B2. Esse ponto e vírgula 2 significa que eu quero o segundo menor valor desse intervalo. Aqui, esse ponto e vírgula 2 está indicando que eu desejo, então, o segundo menor valor desse intervalo. O primeiro menor valor é o 3. O segundo menor valor desse intervalo é o 4. Então, o resultado desta função menor, que está aqui no item 2, é 4. Então, o item 2 eu tenho que marcar aqui junto ao 4. E aí eu fiquei, de fato, observa o item 2 e depois o item 1. O que confere aqui na letra B mesmo, ó, é 2 e depois 1. Beleza, vamos continuar. A função média agora, igual média, que está aqui no item 3, A1, 2 pontos, B2. Média A1, 2 pontos, B2 é da célula A1 até a célula B2. Envolve também todas essas células, mas é a média que ele está querendo. E para resolver a média da célula A1 até B2, eu tenho que primeiro somar esses valores. Então, vamos lá. 3 mais 4, pessoal, quanto dá? Dá 7. Ok, 7 mais 7 dá 14. E depois, 14 mais 6 dá 20. Então, é toda a soma primeiro. É 3
mais 4, que deu 7, mais 7, que deu 14, mais 6, que deu 20. Agora, esse é o resultado da soma. O que eu tenho que fazer para obter a média? Já que a soma desses valores foi 20, quando tem 2 pontos na função média, eu tenho que dividir pelo número de células referenciadas no intervalo. E o intervalo A1, 2 pontos, B2 está referenciando 1, 2, 3, 4 células. Então, eu tenho que dividir 20 por 4. E quanto é 20 dividido por 4? Bem, 20 dividido por 4 é 5. Então, o resultado desta função média que está no item 3 é 5. Então, tenho que marcar o item 3 aqui junto ao 5, o que confere com a letra B ainda, ó, porque é o item 3, depois o item 2, depois o item 1. De fato, a função média está aqui, é o segundo resultado. Então, o item 3 vai ficar aqui do ladinho do 5, vai ficar 3, 2 e o item 1. Só faltou conferir a última, essa função C. A função C é uma função de análise lógica. Como funciona a função C? A função C ela faz a seguinte análise. Ela verifica o primeiro argumento, e o primeiro argumento é um teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, eu tenho que responder o que está no segundo argumento, que nesse caso é A2. Se esse teste lógico for falso, eu tenho que responder o que está no terceiro argumento, que nesse caso é B2. Então, observa, na função C nós temos 3 argumentos. O primeiro argumento é um teste lógico. Se esse teste lógico for considerado verdadeiro, eu tenho que responder o que está no segundo argumento, que é A2. Se esse teste lógico for considerado falso, eu tenho que responder o que está no terceiro argumento, que nesse caso é B2. Então, vamos analisar o teste lógico, lembrando que um sinal menor seguido de um sinal maior significa diferente, diferença. Então, vamos avaliar. A1, que vale 3, é diferente de B1, que vale 4, isto é, 3 é diferente de 4? Sim, verdadeiro. 3 é diferente de 4. Pessoal, se 3 é diferente de 4, a resposta é o que está dentro da célula A2, porque quando eu digo que o teste lógico é verdadeiro, eu tenho que ir no segundo argumento, e no segundo argumento tem a célula A2, e na célula A2 eu encontro o valor 6, portanto, a resposta dessa função C é o que está em A2, que é 6, de fato, como menciona aqui a questão. Então, o resultado da fórmula que está no item 4, que é a função C, vai dar 6. Então, aqui, junto ao 6, eu marco 4. Junto ao 5, eu marco 3. Junto ao 4, eu marquei o 2. E junto ao 3, aqui eu marquei o 1. Portanto, de fato, a resposta dessa questão, letra B de Brasil, 4, 3, 2, 1, como acabamos de observar. Bem, se a resposta já é a letra B, nós já achamos a resposta correta, vamos fazer essas fórmulas na prática do Excel. Então, o que eu vou fazer agora aqui com vocês, pessoal? Eu vou colocar aqui o Excel, bem aqui, ó, para que vocês possam enxergar. E aí eu fico... Opa, deixa eu só mostrar melhor para vocês aí, ó. Aí, beleza. Agora vai aparecer o Excel e nós vamos construir todas essas fórmulas para ver se o resultado ficou adequado mesmo. Então, acompanha comigo. Construindo passo a passo, igual mínimo, abre parênteses, como ele pede ali, A1, 2 pontos, B2. Mínimo é o menor valor. Então, o menor valor do intervalo que vai da célula A1 até B2, que está aqui nesse quadro, é 3. Então, dei Enter. A resposta da função mínimo foi 3. Perfeito. Matamos a charada da função mínimo, de fato ficou 3. A outra era a função menor. Menor, abre parênteses, A1, 2 pontos, B2, ponto e vírgula 2. Na função menor, o primeiro argumento é um intervalo, que nesse caso também é A1, 2 pontos, B2. Mas esse segundo argumento, que diz ponto e vírgula 2, indica que eu quero o segundo menor valor desse intervalo. Então, o primeiro menor é 3 e o segundo menor valor do intervalo é 4. Por isso, eu dou Enter, a resposta aqui foi 4, porque a função menor eu vou indicar qual é o menor que eu desejo. Se eu botei ponto e vírgula 2 é porque eu quero o segundo menor. Se eu tivesse colocado ponto e vírgula 1 seria o primeiro menor e aí seria 3. Se eu tivesse colocado 3 de terceiro menor seria o 6, que é o terceiro menor, e assim sucessivamente. Mas eu botei 2 e o 2 significa que eu quero o segundo menor desse intervalo, que de fato era 4, e por isso eu dei Enter, a resposta foi 4.
Bem, agora vamos fazer a função média. A função média retorna a média aritmética dos seus argumentos ou intervalos. Então, como era A1, 2 pontos, B2, era a média dessas quatro células que estão no intervalo. Para fazer a média, nós fazemos a soma. 3 mais 4, que deu 7, mais 7 deu 14, mais 6, que dá 20. Beleza. Se o resultado da soma é 20, eu vou dividir para obter a média por número de células referenciadas. Então, eu tenho 4 células no intervalo, que está aqui delimitado em azul, que é o intervalo que vai da célula A1 até B2. Então, eu tenho que pegar 20, que é o resultado da soma, dividir por 4 células que estão referenciadas nesse intervalo, e 20 dividido por 4 é 5. Por isso, eu dou Enter aqui e percebe o resultado da função média foi 5. Perfeito. Agora, só faltou a função C. Igual SE, abre parênteses A1, o sinal menor seguido do maior significa diferente, então ele está pedindo se A1 é diferente de B1, ponto e vírgula ele botou A2, ponto e vírgula B2. Nessa fórmula ele está perguntando se A1 for diferente de B1, responde o que está em A2, que é 6. Se não, responde o que está em B2, que é 7. Então vamos verificar. A1 é diferente de B1? Sim, A1 que vale 3 é diferente de B1 que vale 4. Se 3 é diferente de 4, então eu tenho que responder o que está no segundo argumento, que nesse caso é A2. E A2 vale 6. Por isso, se eu der Enter, a resposta é 6, porque na função C, se o teste lógico é verdadeiro, eu respondo o que está no segundo argumento. Se o teste lógico for falso, aí eu respondo o que está no terceiro, que nesse caso seria o B2, que seria o 7. Mas como eu disse que o teste lógico é verdadeiro, eu respondo o que está no segundo argumento, que é o A2, e A2 vale 6. Por isso, aí chegamos à resposta de fato nessa questão, como sendo a nossa letra B de Brasil. A sequência é 4, 3, 2, 1. Ok, pessoal? Obrigado a presença de todos. Se gostou do vídeo, não esquece, marca gostei. Também se inscreve no nosso canal. Espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço e bons estudos. Até lá!